Nós, crianças de até 6 anos, a gente quer que a nossa cidade tenha pracinhas e espaços legais para a gente brincar. A gente quer ter uma creche legal e que cuide bem da gente. A gente quer que o nosso pai e a nossa mãe possam ter tempo para descansar e dar a atenção que a gente merece quando a gente nasce. Olá, eu sou Mara Régia, sou jornalista e navego os rios da Amazônia nas ondas do rádio há mais de 40 anos. Nessa videoaula sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância e sua intersetorialidade, nós vamos entender de que forma esse plano se relaciona com diferentes setores do governo e da sociedade. Ao todo, são 9 blocos de 5 minutos cada, com profissionais especialistas no assunto, com o objetivo de propagar a importância do PMPI, dividir experiências e compartilhar um guia de fontes para ajudar na implementação desse plano. Na verdade, esse vídeo é um norte para os municípios que querem aplicar políticas públicas para a primeira infância com compromisso e responsabilidade. O Marco Legal da Primeira Infância, Lei 13.257 de 2016, foi um divisor de águas para proteger as nossas crianças. E quem aprofunda o tema é Carolina Drighi. O Brasil conta com uma das leis mais avançadas e abrangentes do mundo no que diz respeito aos cuidados com a primeira infância. Trata-se da Lei 13.257 de 2016, mais conhecida como Marco Legal da Primeira Infância. Uma lei que reconhece a importância dos primeiros anos de vida e estabelece as diretrizes para a formulação de políticas públicas focadas nesse período da vida. É bem importante que, antes de nós conhecermos como é que foi construída essa lei e quais são as diretrizes que ela estabelece, a gente relembre que o reconhecimento da criança enquanto uma prioridade absoluta é uma conquista prevista lá na Constituição Federal de 88 e depois reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A construção do Marco Legal da Primeira Infância iniciou lá em 2013, a partir de um projeto de lei proposto pela Frente Parlamentar da Primeira Infância, que contou com uma ampla participação da sociedade por meio de audiências públicas e de seminários regionais e internacionais. Essa ampla participação da sociedade culminou com a aprovação unânime do Marco Legal da Primeira Infância em 2016 e também com o amadurecimento da pauta no nosso país. Afinal de contas, a construção desse marco foi uma grande convocação para a sociedade, para o governo e até mesmo para diferentes partidos discutirem a pauta da primeira infância. Por óbvio, apenas uma lei pode não ser suficiente. Na verdade, a gente precisa colocá-la em prática para que ela seja uma realidade no cotidiano de todas as crianças. Para começar, a gente tem que ter consciência que uma atenção centrada na primeira infância, ela precisa ter uma abordagem multidimensional. Vou ler aqui para vocês quais são elas. Então, ele diz para a gente que são áreas prioritárias para atenção à primeira infância: o planejamento familiar e de concepção, o acesso a um pré-natal de qualidade, o nascimento saudável e o parto humanizado, crescimento com saúde, alimentação saudável, vínculos afetivos, espaços para brincar, e eu imagino que vocês devem estar pensando como é que são organizados os espaços para brincar no meu município. As comunidades contam com espaços de convivência onde elas possam brincar com essas crianças. O fortalecimento das competências familiares, acho que isso também nos remete ao programa Criança Feliz, que tem um foco no fortalecimento da parentalidade. A proteção da criança e da sua família contra a pressão consumista e a prevenção de acidentes e violências. Ou seja, o Marco Legal traz para dentro do campo das leis toda uma abordagem que enxerga a criança na sua integralidade e propõe uma atenção integral e integrada. O Marco Legal da Primeira Infância, além de determinar quais são as áreas prioritárias para o investimento, ele também estabelece quais são os princípios e as diretrizes para a formulação de políticas públicas focadas na primeira infância. Ele estabelece, por exemplo, que uma política pública focada no 0 a 6 precisa atender, sobretudo, ao interesse superior da criança, compreendendo essa criança como um sujeito de direitos.
precisa garantir a sua participação, isso mesmo, a participação das crianças, na formulação da política pública e também em todos os momentos de qualificação dos serviços e das ações que são propostas por essa política. Precisa considerar a diversidade das infâncias brasileiras, lembrando que a gente vive num país com uma diversidade cultural, social e econômica imensa. E essa diversidade precisa ser acolhida no desenho das políticas públicas para que elas sejam significativas, para que elas façam sentido nos territórios onde elas vão ser implementadas. O Marco Legal da Primeira Infância também estabelece algumas medidas que eu acho importante compartilhar com vocês. Entre elas, garantir às crianças o direito ao brincar, priorizar a qualificação daqueles profissionais que atuam na primeira infância para que eles conheçam mais sobre aquilo que é específico desse período. Também reforçar a importância do atendimento domiciliar, sobretudo para aquelas famílias em situação de vulnerabilidade, como é o caso do programa Criança Feliz. Ampliar a licença paternidade para 20 dias nas empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã. Garantir que aqueles pais, cuidadores e responsáveis que têm crianças internadas em UTIs neonatais possam permanecer com essas crianças em tempo integral. Também garantir que esses mesmos pais e responsáveis possam acompanhar os seus filhos de até 6 anos de idade nas consultas médicas. E também a possibilidade de prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças de até 12 anos de idade. A gente encerra por aqui essa videoaula e eu espero que ela tenha sensibilizado vocês para assumir esse compromisso com a implementação de uma lei que realmente se propõe a construir um país melhor para todas as crianças. Muito obrigada! A importância da escuta das crianças na educação infantil é fundamental para a construção do PNPI. E Carolina Velho fala agora sobre essa temática. Nós vamos hoje conversar sobre participação das crianças, educação infantil de qualidade e Base Nacional Comum Curricular. O que tudo isso tem a ver? Sistemas dialogam e conversam como? Bom, toda criança tem direito à inclusão e à participação. O Marco Legal pela Primeira Infância nos diz que as crianças, para se desenvolverem, estarem socialmente integradas, têm direito à participação das políticas que tratam sobre a vida delas. Com isso, a gente garante a participação das crianças só com a legislação? Não. Participação é uma expressão que aparece no Marco Legal 90 vezes. Isso também não garante a participação. Como é que a gente garante a participação das crianças? E aí a gente traz a educação infantil como uma grande oportunidade para que as crianças se desenvolvam integralmente e participem. Aprendam a participar. Portanto, quando a gente tem uma educação infantil de qualidade que atende as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, que é a primeira etapa da educação básica, que tem professores qualificados para escutar, inclusive, devidamente, as crianças, quando a gente tem a interação e as brincadeiras que nos levam a processos éticos, estéticos e políticos, a gente garante daí com qualificação dos professores, escuta atenta, a aprendizagem das crianças, inclusive para sua participação. O Marco Legal pela Primeira Infância tem, em uma das suas ações finalísticas, a educação infantil. Portanto, o Plano Municipal e a educação infantil de qualidade tem tudo para promover a participação das crianças. A participação das crianças acontece desde uma brincadeira que as crianças possam decidir, se organizar e decidir fazer essa decisão, participar,
Ou a participação daí para o entendimento da própria comunidade escolar, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do mundo. A Base Nacional Comum Curricular, que orienta os currículos e as práticas pedagógicas, tem 6 direitos de aprendizagem. O direito de aprender a brincar, o direito de aprender a expressar, o direito de aprender a conhecer-se, o direito de aprender a participar. Ou seja, na educação infantil que a gente tem essa grande oportunidade de que as crianças aprendam a participar dos momentos de decisões, né, individuais e coletivas. Por isso, se você vai organizar o Plano Municipal pela Primeira Infância no seu município, escute o que as crianças têm a dizer. O plano, para além de se enriquecer, vai garantir um direito que toda criança tem, o direito a participar. Bem, neste bloco, Vital Didonê vai conversar com a gente sobre as vantagens de se implementar o PMPI. O que fazer para que o nosso município cuide das crianças? O que fazer para que o nosso município cuide de todas as crianças e de todos os seus direitos, que não deixe nenhuma para trás em relação àquelas que têm condições familiares mais favoráveis? Você certamente tem a resposta na ponta da língua. É a elaboração e a implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância, elaborado nos moldes propostos pela Rede Nacional Primeira Infância. Que plano é esse? Como é elaborado? Por quem? Seria mais um plano, além daqueles muitos que o município já é obrigado a fazer? Ou ele tem uma característica que o diferencia? Vamos preparar uma resposta juntos? Convido vocês a uma incursão nas características do Plano Municipal pela Primeira Infância, mais conhecido pela sigla PMPI. Nesse sentido, o processo de elaboração do plano já tem um valor em si mesmo e é um valor pedagógico. O que significa isso? Ele nos forma para transcender a fragmentação e trabalhar intersetorialmente. Por isso, é importante que a participação seja a mais ampla possível, de todas as áreas do governo, dos conselhos tutelar e de direito, do Conselho Municipal de Saúde, Municipal de Educação, de Assistência Social, das organizações da sociedade civil, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da imprensa local e também representante do Poder Legislativo Municipal. Esse processo participativo amplo leva a equipe a olhar para todas as crianças na diversidade do grupo e na singularidade de cada uma, assim como incluir a todas as crianças e todas as infâncias existentes no município. Outra dimensão do processo de elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância é a escuta das crianças. Devemos convidar as crianças para expressarem o que sentem, o que desejam, o que sugerem, o que intuem como importante para elas. As crianças são capazes de ajudar a fazer um plano municipal para atender os seus direitos? Essa é uma das descobertas mais fantásticas do planejamento para a primeira infância. Mais uma característica do processo de elaboração do PMPI é de que ele seja aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Poder Legislativo, ou seja, a Câmara de Vereadores. Aprovado por lei, ele se torna obrigatório e as diferentes gestões municipais têm que dar continuidade à sua implementação.
Outra característica do PMPI é o período de vigência. Sugere-se que ele tenha 10 anos de duração. Essa duração relativamente longa contribui para a continuidade das ações de um governo para o outro e, assim, a ter um resultado mais profundo, mais estável. Para auxiliar o trabalho da equipe municipal da elaboração do plano, a Rede Nacional Primeira Infância escreveu o Guia para a Elaboração do PMPI e que está disponível no site da rede. Entrem também na plataforma Observa da mesma rede, onde vocês encontram dados atualizados sobre diferentes aspectos da vida, do desenvolvimento das crianças no seu município. E, além disso, uma centena de planos municipais que a Rede Nacional Primeira Infância já recebeu dos municípios que foram elaborados em anos anteriores. Eles podem inspirar, sugerir, trocar ideias com vocês no momento que vocês estão trabalhando na elaboração do plano municipal do seu município. E não deixem de ter o Plano Nacional pela Primeira Infância como fonte e referência. Finalizo com uma verdade que está começando a mudar o pensamento dos que planejam o desenvolvimento social no Brasil. O município que cuida bem de suas crianças está cuidando de todas as pessoas. Com o passar do tempo, ali vai se criando a cultura do cuidado e todo mundo estará mais atento e zeloso pelas suas crianças. Vocês podem mudar a história do seu município. Como? A partir da primeira infância, do cuidado integral às crianças, de 0 a 6 anos. Digam isso à prefeita, ao prefeito e se coloquem na linha de frente dessa iniciativa. Bom trabalho! Agora, a Neilza Buarque traz algumas ações intersetoriais no contexto da elaboração do PMPI. Olá! Agora que você já conhece sobre o Marco Legal da Primeira Infância, sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância e, sobretudo, da importância da escuta da criança nesse contexto, entre outros temas, agora vamos tratar sobre as ações intersetoriais no contexto da elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância. Antes disso, se faz necessário que você conheça um pouco sobre o conceito de intersetorialidade. Segundo Bellini, é uma lógica de gestão que perpassa os mais diferentes âmbitos das políticas sociais e pressupõe uma articulação entre vários setores diferentes. A sua prática se efetiva cheia de contradições, divergências, resistências e escassez de recursos, entre outros elementos. Mas o resultado é sinergético, pois tem o objetivo de efetivar os direitos de todos os cidadãos e cidadãs, e isso por si só é uma potência. Bem, e você deve estar se perguntando, se é assim, como é que eu posso efetivá-lo na prática? A partir de experiências já existentes no Brasil, ou seja, a partir das boas práticas existentes, a indicação é de que, após a decisão política do gestor e da gestora de elaborar um plano municipal pela primeira infância, seja constituída uma comissão intersetorial, que deverá contar com a participação dos mais diferentes representantes da administração pública municipal. Não apenas. Se faz necessário também levar em consideração outros poderes, como o legislativo, o judiciário e a participação da sociedade civil. E aqui ganha-se destaque o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares, representantes de pais, associações de bairro, líderes religiosos das mais diferentes matrizes, entre outros. A diversidade dessa comissão ela é extremamente importante, torna-se democrática e legitima a elaboração e o produto final, que é o Plano Municipal pela Primeira Infância. Para isso, se faz necessário logo em seguida nivelar o conceito de infância, porque, em geral,
vemos a criança sob a nossa própria experiência, seja pessoal ou profissional. Aqui, se todos nós pudéssemos falar agora, ouviríamos experiências diferentes, pois depende muito do território que você foi criado, da comunidade, da religião, entre outros fatores culturais. E isso por si só já é uma riqueza. E nos remete às mais diferentes infâncias. Com isso, quero aqui também trazer um destaque sobre a necessidade de trazer as crianças menos representadas dentro das políticas, ou que podemos chamar das crianças invisíveis em nossa sociedade. Quero falar aqui sobre raça, cor, etnia, crianças que participam de matrizes religiosas que não fazem parte da maioria. Queremos aqui também tratar em crianças em situação de rua, entre outras. Todas elas devem vir para o centro do debate. Pois bem, isso também requer uma organização. Se faz necessário pensar nos principais temas ou eixos temáticos que irão compor o Plano Municipal pela Primeira Infância da sua cidade. Feita a decisão, deve-se se organizar por grupos de trabalho. E trago aqui um exemplo. Um grupo de trabalho de criança com saúde. Necessariamente, não só os profissionais da área técnica deverão compor esse grupo de trabalho, e sim todos os atores que terão algo a dizer dentro desse contexto deverão participar. E o mais importante de tudo é ter uma abertura para escuta e fala. Sendo assim, esse trabalho ganhará maior volume, maior diretrizes, ou seja, garantirá maiores direitos para as crianças. Tá curioso? Quer saber mais? Leia os materiais de apoio. Desde já, desejo uma boa leitura e sucesso na elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância. Certamente, as crianças da sua cidade agradecerão. Veja agora o Plano Municipal pela Primeira Infância no âmbito do Poder Legislativo, Judiciário e Sociedade Civil com Márcia Tomazinho. O plano ele precisa ser escrito a muitas mãos e precisa ter o maior envolvimento possível de toda a população. E aí quando a gente fala da participação nesse comitê, a sociedade vai trazer um olhar que é todo dela ali, né, no dia a dia da criança. Uma outra etapa que é fundamental e muitas vezes é esquecida é no momento do diagnóstico. Quando a gente fala em diagnóstico, indicadores, dados, muitas vezes a gente pensa prioritariamente na gestão pública. Que ok, a gente precisa mesmo, mas a gente precisa escutar quem está ali no dia a dia com as crianças, quem está ali no dia a dia com a comunidade, quem está enfrentando os desafios e sabe os desafios de cor e salteado, sabe tudo o que está acontecendo ali no nosso bairro, na nossa cidade. Então é importante ouvir a sociedade, seja por meio de audiências públicas, seja por meio de pesquisas, mas é fundamental ouvir a sociedade. O plano foi escrito, aí chega o momento de aprovação do PMPI ali no CMDCA. É fundamental que a sociedade também esteja ali envolvida. Ela ali com todo esse poder de mobilização que a sociedade tem, né, para potencializar ali uma aprovação respeitosa ali junto ao CMDCA. O plano foi aprovado pelo CMDCA, foi aprovado na Câmara. Acabou a participação da sociedade? Não. A sociedade é fundamental com seu papel de controle social e por isso ela tem que estar envolvida também no processo de plano de monitoramento e avaliação, que está ali descrito no plano de ação do Plano Municipal pela Primeira Infância, para que essa política seja efetivada. O controle social é fundamental. Agora vamos falar do legislativo.
O legislativo, muitas vezes, a gente acaba não envolvendo e vai lembrar deles lá só no final, no momento de aprovação, ali enquanto projeto de lei, né? Para ele virar política pública. Isso muitas vezes pode ser um erro. Por quê? Se a gente consegue envolver a Câmara desde o início do processo, a aprovação vai ser muito mais facilitada. E a gente também vai conseguir outros avanços para as políticas do município relacionadas à nossa temática. Às vezes eu tenho já uma vereadora, um vereador que já é adepto ali à temática da primeira infância. Eu preciso sensibilizá-lo para que ele possa estimular outros vereadores, para que ele possa levar a importância de priorizar a política pública na primeira infância dentro da Câmara. Que ele possa pautar audiências públicas a respeito desse tema. E muitas vezes está ali próximo ao comitê também. Então o envolvimento do legislativo, ele também deve ser desde o início. A gente não pode negligenciar e deixar ele só para o final. E agora a gente vai falar do judiciário. O judiciário ele é tão importante que o Guia de Elaboração de Planos Municipais pela Primeira Infância, da Rede Nacional pela Primeira Infância, indica e sugere que o judiciário ele seja um convidado permanente, com direito à voz e com direito a voto na comissão de elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância. Ele não é um membro, ele é um convidado, mas ele é um convidado permanente, que tem direito à voz e tem direito a voto. Ele é tão importante quanto um membro. Por quê? Porque muitas das pautas relacionadas aos direitos das crianças vão parar na mão deles. Eles sabem o quanto os direitos às vezes precisam de ter um apoio necessário. E eles estão ali naquele papel. Então, envolvê-los e fazer deles efetivamente um convidado permanente do comitê é fundamental. E aí a gente chega à conclusão que envolver sociedade, legislativo e judiciário desde o início é muito importante para que a gente possa elaborar, aprovar o plano municipal pela primeira infância aí da sua cidade. Agora é a vez da Sônia Venâncio, com algumas experiências exitosas e a intersetorialidade do PMPI. É com ela que vamos conversar sobre a importância das informações para apoiar a implementação do PMPI. Com a inclusão do desenvolvimento na primeira infância nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foi necessário pensar em uma estratégia para que a gente pudesse monitorar o desempenho, a implementação de ações voltadas ao desenvolvimento na primeira infância, para que a gente pudesse monitorar as dificuldades e os progressos na implementação dessas ações. Então, a Organização Mundial da Saúde, a Unicef e o Banco Mundial elaboraram um modelo que é um mapa, é um caminho que a gente pode seguir, então, para monitorar o desenvolvimento dessas ações. Esse modelo é chamado Nurturing Care Framework e ele propõe que a gente adote medidas em 5 domínios. Então, quais são esses 5 domínios? A saúde, a nutrição adequada, as oportunidades de aprendizagem desde o início da vida, a garantia da segurança e proteção das famílias e das crianças e os cuidados responsivos, que vão garantir, então, interações que vão favorecer o desenvolvimento pleno das crianças. E no Brasil, a gente tem 2 experiências em andamento para que a gente consiga obter informações, indicadores desses 5 domínios do Nurturing Care para poder fazer esse diagnóstico e o acompanhamento das nossas ações. A primeira experiência que eu vou contar para vocês é do Índice Municipal Amigo da Primeira Infância, o IMAP.
vocês podem acessar todas as informações do IMAP num site próprio, né, dessa iniciativa. E qual foi a proposta do IMAP? Com base em informações já disponíveis nos sistemas de informação, né, do Brasil, foi feita uma seleção de indicadores, contando com a participação de vários especialistas em primeira infância e gestores de políticas de primeira infância, e a partir daí foi construído esse índice global, que vai mostrar o esforço dos municípios em relação aos investimentos na primeira infância. A outra experiência que eu queria relatar para vocês, diferente do IMAP, que trabalha com dados secundários, né, informações já existentes em sistemas de informação, a segunda experiência é de um projeto que é chamado PIPAS, Primeira Infância para Adultos Saudáveis, que tem o objetivo de coletar informações nos municípios sobre os 5 domínios do Nurturing Care Framework e, além disso, também obter uma medida sobre o desenvolvimento das crianças que moram naquele município. Então, o projeto PIPAS, ele foi criado, né, com apoio da Fundação Bill e Melinda Gates, do Ministério da Saúde e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Esse projeto, ele se propôs a elaborar um questionário, né, um instrumento que pudesse captar todas essas informações sobre os 5 domínios do Nurturing Care e também um questionário que avalia o desenvolvimento das crianças em alguns domínios também, o domínio cognitivo, motor, socioemocional e de linguagem. Bem, esse projeto, então, ele passou por uma etapa piloto, inicialmente em 3 locais, em Brasília, Recife e Embu das Artes, em São Paulo. Nós validamos esse instrumento, esse questionário. Numa etapa seguinte, nós desenvolvemos um aplicativo para coletar as informações. E numa segunda etapa, então, após a validação, nós fizemos uma aplicação dessa estratégia em 16 municípios do estado do Ceará. E essa experiência mostrou o grande potencial dessas informações para que esses planos tenham maior chance e maior potencial de sucesso. Cida Freire, da Rede Nacional pela Primeira Infância, nos traz uma reflexão sobre a importância das secretarias e órgãos públicos na implementação dos PMPIs. Estou aqui para falar do papel das secretarias, dos órgãos públicos na implementação do Plano Municipal da Primeira Infância, os PMPIs. Eu dividi minha fala em 3 tópicos. No primeiro momento, eu vou falar da importância da construção de um plano municipal da primeira infância pelos municípios. No segundo momento, eu vou falar de quem é a responsabilidade para a construção desse plano municipal da primeira infância e, por fim, falar um pouco da estrutura, do formato de um plano municipal da primeira infância. Em relação ao primeiro momento, é importante dizer que a importância de um PMPI está na sua própria natureza. Ele é uma política de Estado e, como uma política de Estado, está para reduzir, quiçá acabar com as desigualdades sociais. É uma oportunidade de juntar secretarias, órgãos públicos, pessoas para conversar, para discutir, para refletir sobre as concepções de criança, sobre concepções de infância, sobre o seu município, quantas crianças moram no município, como elas vivem, do que elas brincam, onde estão as áreas de lazer. É uma oportunidade de fazer com que essa população, esse município, projete o lugar que quer que essas crianças estejam. Em relação a de quem era a responsabilidade, é importante dizer que essa é uma responsabilidade compartilhada do poder público, das famílias e da sociedade civil.
Agora, é o prefeito que faz essa decisão, que toma essa decisão pela construção do PMPI e instala uma comissão que vai, com a sua competência técnica, com a sua competência participativa, garantir a conversa, garantir a discussão deste plano municipal da primeira infância. E por fim, o terceiro momento, o PMPI, a gente percebe minimamente marcos em sua construção. Um marco que fala, que vai trazer uma referência, que vai trazer princípios, diretrizes, que o município não abre mão na construção de um PMPI, e aí ele vai trazer a legislação, vai trazer estudos e pesquisas da área, e é uma oportunidade, inclusive, do município, dessas pessoas, desses órgãos públicos, organizar, né, o que eles pensam, né, pensar o que trazer a discussão do que é criança, do que é infância, para refletir, para ressignificar. Então esse é o primeiro momento, né, se filiar ao que diz a legislação e ao que diz estudos e pesquisas sobre política, sobre sociedade, sobre infância, sobre criança. No segundo marco é o diagnóstico. É a hora das secretarias, dos órgãos públicos conversarem, dialogarem, apresentarem como anda suas políticas, como é que cada setor ali está organizado, está implementando políticas para a primeira infância. E aí é um momento de não julgar, né, de trazer o que de fato, diante dos desafios que cada setor vive, o que de fato ele consegue alcançar, o que de fato ele consegue projetar para a sua primeira infância. E o terceiro momento, o terceiro marco, a gente visualiza ali um marco operacional, um plano de ação. Ou seja, a partir do momento que a gente vai alinhar ali as concepções que temos de criança, de infância, a partir do momento que a gente traz um diagnóstico do nosso município, a gente agora tem na mão a condição de tirar, a partir desses indicadores, de tirar objetivos, metas, responsáveis e ação para a gente trazer essa primeira infância, projetar essa primeira infância para o lugar que nós almejamos, dar a ela políticas públicas à altura delas. Então esse é o momento em que a gente pode apresentar na Câmara Municipal a toda a população do município e que assim a gente possa avançar na construção de um PMPI. Muito obrigada. Vamos conhecer uma experiência de sucesso com a palavra Marta Gonçalo, que compartilha a atmosfera do programa Criança Feliz no município de Paulista, em Pernambuco. Olá, eu me chamo Marta Gonçalo, moro no estado de Pernambuco, no município de Paulista. O município de Paulista é um município que faz parte da região metropolitana do Recife. É um município de grande porte, com quase 400 mil habitantes. E na base do cadastro único, nós temos cerca de 80 mil famílias inseridas. Paulista é um município que tem zona rural, zona urbana e praias. E como nós temos praias, nós também temos manguezal. Eu estou na proteção social básica, proteção a qual o programa da primeira infância no SUAS é diretamente ligado. Nosso município tem a meta em atender 1.000 pessoas. Essas pessoas, elas são atendidas por visitadores, também pela supervisão e pela coordenação. E aí, nesse mundo de meta de 1.000 pessoas, como é que o município faz para que isso aconteça a contento? Atender as pessoas e as famílias que de fato precisam estar dentro do programa. E nesse mundo de metas, quais são as estratégias que a equipe utiliza para fazer o filtro das pessoas que efetivamente precisam estar dentro do programa?
Primeiro, a gente tem que fortalecer a equipe de visitadores, muni-los de informações, capacitá-los, realizar oficinas, fazer teatro, fazer orientação, passar vídeo, fazer com que eles participem das capacitações ofertadas pela equipe estadual, e também a gente reforça com a equipe técnica que está dentro do CRAS. A equipe técnica do CRAS, ela precisa estar bem junto das visitadoras, assim como suas supervisoras e a coordenação, para que a equipe se sinta fortalecida, orientada, guardada, protegida, visando que o pilar do programa é a visita domiciliar. Como o entrevistador chegar em cada domicílio se ele não for bem munido e bem fortalecido do que ele precisa fazer dentro do lar do outro. Nós convidamos o Conselho Tutelar, que é um grande parceiro nesse processo de dizer onde estão as famílias que o município precisa visitar, levando em consideração o programa da primeira infância no SUAS. Então nós temos vários parceiros. Nós convidamos também, levamos para a comissão do programa representante da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, porque se entende que, por exemplo, dentro do manguezal, de uma área de manguezal, onde há uma comunidade grande, com um número de crianças grande também, a gente leva a Secretaria de Obras, de Meio Ambiente, para que eles vejam a realidade e como pode ser feita uma transformação social naquele local. Acreditamos que este é o caminho certo para que haja um impacto a médio e longo prazo das ações do programa no nosso município. Acreditamos sim no diálogo convergente com órgãos, com secretarias, com a população, com o povo. Acreditamos sim também nos objetivos da ODS. Acreditamos sim, especialmente nas pessoas que estão diretamente envolvidas nesse processo de formalização, de legitimização do público do programa da primeira infância no SUAS, Criança Feliz. Nesse bloco, a hora e a vez da jornalista Cláudia Werneck, que nos traz um guia de fontes para a intersetorialidade que, com certeza, vai ajudar na implementação do PMPI aí no seu município. Guia de fontes para a primeira infância, guia de fontes com interseccionalidade para a primeira infância. Bom, eu acho que esse é um tema interessantíssimo. Minha sugestão é que nós comecemos conferindo se as fontes foram checadas. As fontes, elas acabam se habituando a seu próprio discurso, a seu próprio conhecimento e às vezes ficam estagnadas. Outro dia mesmo, eu estava olhando os indicadores de acessibilidade utilizados em alguns planos municipais da primeira infância, etc. e tal, e ali dizia muitos dados sobre o quanto as escolas eram acessíveis ou não e o quanto as crianças com deficiência, altas habilidades, transtornos globais do desenvolvimento estavam ou não em escolas acessíveis. E aí eu reparei que não havia nenhum indicador de comunicação acessível. O único indicador de acessibilidade utilizado era se a escola tinha banheiro acessível, que não quer dizer praticamente nada. Tem que saber se a criança vai conseguir chegar ao banheiro acessível, tem que saber se ela, para entrar no colégio, é acessível, se o recreio é acessível, se as excursões são acessíveis e se tem comunicação acessível, como é que são os livros da escola, como é a biblioteca da escola. A criança tem o direito de circular por toda a escola com acessibilidade e em segurança, de conviver, de interagir, de brincar e de estudar, como é a sala de aula. Então, é preciso muito cuidado com o que se usa como indicador e como fonte em relação à primeira infância. A Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, a organização que eu criei
há 20 anos como jornalista, escritora especializada em inclusão e ativista em direitos humanos e empreendedora social, é uma organização que é bastante crítica em relação ao modo como organizações que trabalham com a infância, com a primeira infância, olham essa infância e restringem essa infância ao desejo que existe de que a infância fosse de um jeito, mas a infância é de outro. A infância é infinita, é múltipla, está em constante evolução, com incidência de fatores familiares, socioeconômicos, culturais, religiosos, de origem, de informação. E na pandemia, toda essa questão de quem está com a criança e se há acesso para essa família das crianças, acessibilidade para que as famílias das crianças possam ajudá-las, inclusive, numa proposta de educação à distância, que tem geralmente plataformas que não são acessíveis. Na pandemia, todos esses critérios que não estão nas fontes, até onde eu posso perceber, ficaram muito mais sérios, porque em casa, bom, nós sabemos que a maior parte das pessoas com deficiência no mundo vivem nos países em desenvolvimento, como o Brasil, em regiões de pobreza nesses países. Sabemos também que a maior parte dessas pessoas são crianças, é de crianças. E aí nós temos essa dificuldade de saber como estão essas crianças. Porque com a pandemia e o isolamento social, inclusive, além de não conseguir usufruir de uma tecnologia de acessibilidade no online, elas ainda tiveram que enfrentar a baixa conectividade de suas casas, de seus lares em regiões de periferia, urbana ou rural. Minha pergunta para vocês é: temos que saber de que crianças as fontes estão falando. Se são crianças refugiadas, se são crianças que têm famílias refugiadas, se são crianças com deficiência ou crianças que são cuidadas por pessoas com deficiência. Muitas vezes são avós idosas, um avô idoso, e ele também precisa ter acessibilidade para orientar essa criança. Então, é um universo em expansão. E eu não acredito, eu não consigo perceber, pode ser uma questão minha, um excesso de crítica, que as fontes estejam evoluindo na dimensão das necessidades específicas de existência, de proteção, de segurança, de participação e de acesso ao afeto e acesso ao mundo desse grupo particular de crianças chamadas na educação especial de crianças com necessidades especiais, que eu gostaria que fossem chamadas de crianças com necessidades específicas de aprendizagem, de convivência, de existência e principalmente de comunicação. O que nós sabemos é que a maior parte das crianças com deficiência continua isolada, e isso não vem sendo denunciado nem pelas fontes e nem pelos indicadores. Termina aqui a série de videoaulas sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância. Muito obrigada pela sua atenção e audiência. Até breve.